Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente sábado para todos nós. Que possamos hoje ter um dia de muita paz em Jesus, um dia de serenidade, de esperança e de alegria. Que Jesus possa estar presente em nosso lar, iluminando a nossa família, iluminando as nossas relações familiares. Que Jesus também possa abençoar os nossos pensamentos, nos trazendo aquela intuição, aquela inspiração de uma dúvida às vezes que a gente está, nos conduzindo uma resposta do melhor caminho a tomar perante essa dúvida nossa. Que Jesus também possa estar presente no nosso coração e que cada palavra, cada gesto nosso possa ser um reflexo dos ensinos do Cristo. Então, meus irmãos, que possamos começar o nosso sábado com Jesus presente em nosso coração, levar isso ao longo do nosso dia e encerrar o nosso sábado também com Ele presente na nossa alma. Dessa forma, o Cristo vai ser sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Bom, meus irmãos, é com muito carinho que hoje a gente vai aqui convidar a todos para refletirmos neste sábado uma passagem que se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. E para a gente refletir sobre essa passagem, nós gostaríamos de rememorar um trechinho que nós encontramos na primeira epístola do querido Tiago, lá no versículo 19. Tiago, ele irá dizer algo muito sábio para a gente refletir aqui no dia de hoje e que harmoniza perfeitamente com a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, olha o que Tiago ele afirma para nós. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Novamente, olha o que Tiago pontua. Todo homem seja pronto para ouvir, que estejamos sempre prontos para ouvir, tardio para falar, ou seja, que tenhamos paciência, pensemos muito bem antes de falar. E por último ele coloca tardio para se irar, ou seja, tardio para tirar conclusões precipitadas perante a fala do próximo. Tardio para tomar qualquer atitude ou ter qualquer comportamento frente a uma situação. Ter um pouquinho mais de paciência. Há muita sabedoria nessas palavras do querido Tiago, nos convidando à humildade, à paciência, para estarmos sempre prontos primeiro para ouvir e só depois falar. Isso nos rememora, meus irmãos, o momento de Jesus no livro Ave Luz, que é um livro dedicado a falar para nós do Cristo junto com os apóstolos. Este livro, que é publicado dentro da doutrina espírita, livro Ave Luz, de João Nunes Maia, psicografado por ele e ditado pelo Espírito Shaolin, nós teremos a seguinte fala de Jesus para o apóstolo Mateus. Saber ouvir é uma das grandes ciências só dominadas pelos anjos. Olha o que Cristo afirma. Saber ouvir é uma das grandes ciências só dominada pelos anjos. Dessas palavras do Cristo, meus irmãos, surge uma pergunta para todos nós, uma pergunta que vai ser a base da nossa reflexão deste sábado. Será que sabemos ouvir? Será que nós realmente já paramos para perceber se sabemos ouvir o que o nosso próximo fala? Será que sabemos verdadeiramente ouvir? Não só escutar, mas ouvir. Ouvir com a alma o que o outro está nos dizendo. Pensemos sobre essa pergunta hoje e vamos refletir aqui. Quantas vezes alguém se aproxima de nós, vai nos falar algo
E nós muitas vezes na impaciência, na ansiedade, já ficamos ali pensando numa resposta para dar para a pessoa antes mesmo dela terminar de dizer algo. Mal esperamos o outro terminar de falar e já temos a resposta formulada na nossa cabeça. E esse processo acaba fazendo com que a gente fique surdo para o que o outro está dizendo, porque o nosso foco, a nossa concentração está na resposta que queremos dar. Então é como se a gente mal estivesse ouvindo o que ele está terminando de dizer. Estamos focados apenas na resposta que queremos dar. Pensemos quantas vezes a gente não faz isso. Ou em outros momentos, a nossa impaciência e orgulho é tão grande que mal esperamos o nosso irmão terminar de dizer algo e logo já interrompemos ele falando algo, expondo. Mal digerimos o que o outro disse e já interrompemos ele para pontuar algo da nossa opinião. Será que isso é saber ouvir? Em outros momentos, a impaciência ela faz com que a gente distorça o que o outro está dizendo. E aqui harmoniza perfeitamente com as palavras do querido Tiago, quando ele diz tardio para se irar. Por outras palavras, podemos compreender que quantas vezes a gente ouve alguém pontuando algo e já começamos a ficar irados, com raiva, sem paciência para aquilo, tirando conclusões precipitadas, muitas vezes distorcendo o que o outro está dizendo, e acabamos tomando atitudes ou até mesmo falando algo na impulsividade do momento, pois não estamos ouvindo com a alma a essência do que o outro quer dizer. Nós temos grande ansiedade para falar e pouquíssima paciência para ouvir. Nós temos grande impulsividade para falar e pouquíssima humildade para ouvir. Nós temos muito orgulho para falar e pouca humildade para ouvir. Essa, meus irmãos, ainda é um pouco a nossa realidade. Então, aqui na Epístola de Tiago, como Jesus também diz a Mateus, é um convite para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Como estamos ouvindo? Trabalhar um pouco mais esse ouvir com a alma nos nossos dias. Talvez seja algo que a gente está tão acostumado a mal ouvir o que o outro diz que a gente não para pensar nisso. Então, se a gente se alertar um pouquinho mais, trabalhar um pouco esse ouvir com a alma, a gente vai caminhando também para mais humildade, para mais paciência, para uma tolerância maior para com o próximo. Então, meus irmãos, hoje a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui para todos nós pensarmos é quantos problemas, quantas intrigas a gente evitaria se soubéssemos realmente ouvir o que o outro está dizendo. Quantas intrigas, quantos ali desalinhos com o próximo a gente evitaria se tivermos um pouquinho mais de tolerância e paciência ao ouvir as palavras dos outros. A paciência ao ouvir, meus irmãos, é esperar o tempo de digerir tudo que o outro fala primeiro e depois pensar muito bem o que a gente vai responder para ele, sempre ponderando a nossa fala na lei de Jesus. Não faça ao outro o que não gostaria que lhe fosse feito. Ou seja, meus irmãos, quando alguém falar algo pra gente, quiser comentar algo, for diretamente dirigir a palavra a nós, que tenhamos um pouco mais de paciência para ouvir. Que significa, por outras palavras, ter o tempo de digerir aquilo que o outro está falando, digerir aquelas palavras primeiro. E só depois de digerir, a gente pensar muito bem no que iremos responder e em que atitude iremos tomar perante aquelas palavras. E aí sim, que essas nossas palavras e atitudes sejam pautadas na lei de Jesus. Não faça ao outro o que a gente não gostaria que fosse nos feito. Se tomarmos por base aqui essa paciência ao ouvir, a gente todo dia já caminha um pouquinho mais para o nosso aperfeiçoamento moral. É uma pequena atitude, meus irmãos, de grande humildade que todos nós podemos fazer hoje
e sempre na nossa vida, sendo exemplo de paciência, sendo exemplo de tolerância para todos os nossos irmãos. Falar na impulsividade, responder na impulsividade, responder o outro sem mal ouvir o que ele está dizendo, ainda é um traço de orgulho muito grande em nosso coração. Então Jesus, ele nos convida dizendo a Mateus que possamos trabalhar essa grande virtude que é uma virtude dos anjos, o saber ouvir todos os dias em nosso coração. Bom, meus irmãos, que hoje possamos refletir sobre essas palavras que a gente compartilhou aqui hoje, refletir sobre como está o nosso ouvir com a alma, como está essa nossa escuta perante as pessoas do nosso círculo social, dentro da nossa família, com quem a gente se relaciona. Muitas vezes ter um pouquinho mais de paciência e tolerância em escutar o próximo pode nos trazer no coração uma grande compaixão e evitar muitas intrigas e muitos desalinhos. Bom, meus irmãos, que possamos encerrar hoje o nosso Evangelho com essa mensagem de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, em nossa alma, conduzindo a nós inspiração para mudar um pouquinho e harmonizar mais com os grandes ensinos de Jesus. Lembramos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminários para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um excelente sábado para todos nós e que assim seja.